um bairro que está bem centralizado. Área de lazer, que tem bastante, Praça Paris, para caminhar de manhã cedo. É animado, os bares estão sempre perto aqui, a pessoa fica inteirada com toda a atividade, carnaval principalmente, isso aqui é muito animado. É um bairro que ele tem uma vida mais diurna, né? O movimento dele, e à noite você vê que o bairro dá uma acalmada e o movimento você vê só nos bares mesmo. A Glória é um tesouro da cidade. É o bairro que tem o maior número de monumentos preservados na nossa cidade e poucas são as pessoas que têm essa informação. A Glória é o bairro mais rico em cenário do Rio de Janeiro. O bairro da Glória é um bairro muito singular no Rio de Janeiro. Ele é um bairro que tem uma historicidade presente no dia a dia das pessoas. A importância do bairro para a história da cidade e do país fica evidente com a quantidade de patrimônios históricos existentes. A Glória possui 120 bens preservados e 32 tombados. Então nós temos aqui uma história que, na verdade, ela começa antes da chegada dos portugueses. Aqui existia a principal aldeia indígena, a aldeia carioca. Tem muitas histórias, algumas conhecidas, outras menos conhecidas, que envolvem o bairro da Glória, sobretudo esse período da presença indígena até a chegada dos europeus aqui nessa região. O local onde fica o Outeiro da Glória era estratégico, pois eram ali que as embarcações entravam pela Baía de Guanabara. Na época, foi fincada uma fortaleza, justamente para proteger contra possíveis invasões. A principal aldeia indígena era a Carioca, que ficava aqui nessa região, às margens do rio Carioca. E os tupinambás, sabendo que os portugueses em algum momento iam tentar invadir o Rio de Janeiro, porque já existia ali umas escaramuças, os portugueses estavam na capitania de São Vicente e escravizavam os índios tupinambás e levavam para os engenhos de São Vicente. Então existia esse conflito já latente entre os portugueses e os tupinambá. Então eles construíram aqui uma fortificação, exatamente onde hoje está o Outeiro da Glória. Então a gente está falando de uma região que já era ocupada pelo menos há 1.500 anos por índios. A gente está falando de uma região que tem um fato fundador que funda a cidade do Rio de Janeiro. Em 1555 chegou uma expedição francesa por terras cariocas. 12 anos depois, os portugueses liderados por Mendes Sá e Estácio de Sá. O combate mais sanguinário ficou conhecido como Batalha de Uruçumirim. Indígenas foram dizimados e Estácio de Sá foi morto com uma flecha no rosto. Os portugueses expulsaram os franceses da região. Os franceses ficavam em cima do outeiro, eles estavam com a vista de cima, e aí deram uma flechada, o Estácio de Sá levou uma flechada, não morreu por causa da flechada diretamente, mas porque aquilo gerou uma infecção, ele acabou vindo a morrer, né? Mas é um bairro que está totalmente conectado com a história do Rio de Janeiro. Você tem 3 acessos, um pela própria Ladeira da Glória, onde hoje está instalado o Caminho Ancestral da Glória, porque ali foi um território indígena. Nós temos um funicular, um plano inclinado, aqui na Rua do Russell, que também dá um acesso para as pessoas que têm mais dificuldade de mobilidade para acessar o outeiro. E temos a escadaria Lúcio Costa, hoje é chamado Parque Municipal Lúcio Costa, que ele fez em 1959, utilizando a morada da Praia do Flamengo, que foi retirada para fazer o aterro do Flamengo, e ele utilizou para fazer o caminho que sai aqui da Rua do Russell e vai até o Outeiro da Glória. Independente de qual caminho você vai fazer, uma coisa é certa: todos vão te levar à igreja de Nossa Senhora da Glória no Outeiro.
local foi tombado pela sua importância cultural. A construção do Outeiro da Glória começou em 1714. Só foi finalizada 20 anos depois, em 1739. Foi a primeira igreja em estilo barroco do Rio de Janeiro. Planta rara para a arquitetura colonial da época, no estilo barroco, é uma planta oitavada, né? E ela tem uma proporção espetacular, né? Você sente ali assim, os elementos dela, você tem os corucheus, que são aqueles pináculos que ficam em cima, a torre sineira. Tem um dado curioso que ao lado da torre sineira você tem uma torre de observação militar da entrada da Baía de Guanabara, porque ela está numa localização estratégica, então assim, para a defesa da cidade se colocou ali um posto de observação. Na descida do Outeiro, uma parada para um dos restaurantes mais populares da cidade, a Taberna da Glória. Na verdade, a casa começou, ela não era nesse imóvel, né? Ela ficava mais ou menos no meio da rua, onde é Antônio Mendes Campos, hoje em dia. E quando teve a obra do metrô, esse local foi desapropriado e alguns anos depois ela veio para esse local, né? Mais ou menos 1979, 80, não é uma coisa muito precisa. A taberna era o espaço onde a cultura erudita se encontrava com a popular. Sempre teve essa questão da boemia, dos músicos, muito ligada à política, né? Até hoje é frequentado por muitos políticos, músicos. O tradicional restaurante era frequentado por nomes como Vinícius de Moraes, Pixinguinha e Manuel Bandeira. Ali foi um dos primeiros lugares que a cantora Clementina de Jesus se apresentou. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor. Marinheiro só, sou da Bahia. Marinheiro só, sou Salvador. Marinheiro só. Considerado o primeiro bairro da Zona Sul, a Glória tem pouco mais de 9.000 habitantes. A história por todos os lados. Basta uma caminhada a pé para conhecer o Monumento aos Pracinhas, que é uma homenagem aos soldados brasileiros mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Tem também o Memorial Municipal Getúlio Vargas, uma homenagem ao político brasileiro. O espaço fica na Praça Luiz de Camões. Ali próximo ficava, na Rua do Russell, a TV Manchete e a Rádio Globo. Um pouco mais à frente, a Praça Paris, considerada uma obra-prima da Belle Époque carioca. Ela foi inaugurada em 1929, portanto estamos a quase próximo do centenário da Praça Paris. Ela foi projetada pelo urbanista francês Alfred Agache, que veio ao Rio fazer um plano de desenvolvimento urbano. Ele ficou encantado com o Rio de Janeiro e meio que presenteou a cidade com um espaço que remetesse aos jardins franceses. Ali bem pertinho, quase na entrada da Praça Paris, fica o Chafariz da Glória. Ele foi tombado em 1938 pelo IPHAN por sua importância histórica e cultural. Construído em 1772, possuía água natural em suas bicas. O chafariz, infelizmente, encontra-se no estado bem ruim de preservação. Ele é tombado, mas ele é uma referência também para o bairro, porque ele está aqui desde a época do Marquês de Lavradio, que foi esse homem que resolveu começar a colocar fontes de água para a população ter acesso à água potável. A Glória tem esse glamour, digamos, de ter sido um lugar onde que as pessoas chegavam no Rio de Janeiro, né? Tinha essa primeira entrada, né, por essa baía, essa chegada de baía muito bonita, né? O bairro tem pouco mais de 1 km² de extensão. Embora ele pertença à Zona Sul, é administrado pela Subprefeitura do Centro.
que não falta é bem preservado para fiscalizar, não é mesmo? Um deles é o relógio que fica na Rua da Glória e é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Ele foi inaugurado em 1905 pela administração do prefeito Pereira Passos, com o objetivo de melhorias urbanísticas do bairro, como, por exemplo, da iluminação pública. Antes de continuar fazendo esse passeio pelas ruas do bairro, é importante que você saiba que no passado, grande parte desse terreno era encoberta por água. O Parque do Flamengo foi inaugurado apenas em 1965. O aterro do Flamengo é muito posterior a isso, então aqui existia uma espécie de um cais mesmo, onde as embarcações também paravam para abastecer de água. Ainda sobre o aterro do Flamengo, ele possui cerca de 1,2 milhão de metros quadrados. Tombado pelo IPHAN, ele abriga o Museu de Arte Moderna e a Marina da Glória. Mas voltando ao tempo do Cais da Glória, essa foto mostra como o bairro era banhado pelo mar. Grande parte foi aterrada com o passar dos anos. Aqui era tudo cercado de água, então as barcaças chegavam até junto aqui. Aqui, portanto, essas máquinas o que é que faziam? Elas coletavam o esgoto que chegava aqui e jogavam nessas barcaças. Havia aqui uma chaminé que já não existe mais, que, portanto, punham as máquinas a funcionar, né? Eram máquinas a vapor. Essa imagem que você acabou de assistir fica na sede da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro. A instituição fica no mesmo lugar onde estavam as máquinas da primeira estação de tratamento de esgoto das Américas, que foi inaugurada por Dom Pedro II. Antes de nós, tanto Londres como Hamburgo já tinham a coleta do esgoto sanitário, mas o recolhimento do esgoto sanitário e águas pluviais, nós fomos a segunda cidade do mundo. Então, era um avanço. O Rio de Janeiro realmente estava na frente de todas as cidades do mundo. A Dona Ieda mora no bairro há 80 anos. Ela lembra dos tempos que frequentava com os pais e os irmãos a praia que foi aterrada. Eram pedras, né? Não é areia, aqui não tinha areia, era pedras. Tinha que descer na pedra para molhar, só a perna que a gente podia molhar, né? E a gente tomava aquele banho. Este prédio é a sede da Igreja Positivista do Brasil. Inaugurado no dia 1º de janeiro de 1897, ele é patrimônio público nacional. Você sabe o que essa entidade religiosa prega? A Cristiane explica. O positivismo é uma filosofia que tem o fundador Auguste Comte, filósofo francês do século XIX. Comte, quando cria o positivismo, a gente está dizendo assim, no finais do século XIX, uma França completamente revolucionária, pós-revolução. Comte, quando cria a religião na humanidade, ele conhece uma jovem chamada Clotilde Devaux, ele se encanta por essa jovem e há uma intensa troca de cartas. Após essa troca de cartas, ela vem a falecer um ano depois. Com esse falecimento, inspirado em tanto amor que ele nutria por ela, que era um amor platônico, ele cria a religião da humanidade. A inspiração foi o amor que ele nutria por ela. O maior ou um dos maiores legados deixados pelo positivista está estampado na bandeira nacional. Trata-se do lema que está escrito na fachada da igreja: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Existiam dois grupos, os ordeiros e os progressistas. Teixeira Mendes diz que a única forma desses dois grupos terem a paz selada entre eles seria tê-los estampados no nosso pavilhão nacional. E o que uniria esses dois grupos seria o amor, que é justamente a letrinha E. Ali você ficou com o amor subentendido. É a ordem e o progresso, os dois grupos em paz para seguir para a nossa nação. Durmo e acordo pensando em patrimônio.
sabendo que aqui do lado tem um prédio precisando de restauração, eu me aproximei o mais rápido possível desse pessoal. Este é o Marconi. Ele é responsável pela restauração do prédio da Igreja Positivista. Em 2009, por exemplo, parte do telhado desabou. E eu estou fazendo essas restaurações e pretendo agora, com mais agilidade, porque a gente sabe que o tempo passou muito tempo com problema financeiro. As coisas estão melhorando, eu acho que agora a gente vai conseguir fazer mais rápido a restauração de inúmeras peças. Indo em direção à Zona Sul, o Catete é o bairro mais próximo da Glória. Durante o período em que o Rio ainda era capital federal, o presidente do país morava no palácio, que hoje abriga o Museu da República. Devido a essa proximidade, autoridades, políticos, diplomatas e embaixadores se hospedavam no edifício Laje, localizado na Rua do Russell. O edifício Laje foi construído em 1925. Os cômodos são espaçosos. O César, que é fotógrafo, aproveitou uma oportunidade e comprou um dos apartamentos. Para mim foi ótimo, porque eu pude trazer meu trabalho para cá também tranquilamente, sem ter problemas com postura municipal e essas coisas, né? Porque, assim, que é um prédio misto, né? Com o passar do tempo, obras foram feitas. César tenta manter os detalhes originais. Uma das características assim marcantes desse prédio, que é uma construção assim extremamente sólida, né? Assim, eu acho que se tiver um terremoto no Rio, esse prédio aqui com certeza ele vai continuar de pé, porque as paredes dele são enormes, são grossas, né? É o dobro de uma parede comum. Fidel Castro, Albert Einstein e Marilyn Monroe foram alguns dos nomes que se hospedaram no hotel. Apesar de todo o luxo, o local está fechado desde 2008. A previsão de reabertura está prevista para 2026. Ele vai virar um prédio residencial. Os arteiros apresentam a velha história de alegria e tradição, que na Glória teve seu começo, na gruta onde morava o ermitão. O bloco foi fundado em 2006 e realizou seu primeiro desfile no ano seguinte. Tudo começou com uma reunião de amigos e hoje junta multidões de foliões. A gente fez o primeiro desfile e não sabia se ia fazer o segundo, né, João? Ele não sabia se ia fazer o segundo, quando fez o segundo não sabia se ia fazer o terceiro. Até esse ano foi assim. Nunca sabe se vai ter o próximo, que é muito difícil fazer, mas é uma brincadeira gostosa. O samba é uma marca tão forte do bairro que aos domingos tem rodas em um dos espaços públicos mais democráticos e famosos da região. A feira que acontece aos domingos. Tem legumes, frutas, peixes, tapioca, queijos e, é claro, música de qualidade. Um dos shows mais concorridos na feira é o do Paulão Sete Cordas. Ele é o fundador da Gloriosa, roda de samba que nasceu em 2004 e é uma das mais famosas da cidade. O nosso é o terceiro domingo do mês, mas todos os domingos tem samba de muito boa qualidade. Todo domingo eu conheço gente que eu nunca vi na minha vida. Porque às vezes, quando você toca sempre no mesmo lugar, com o tempo você conhece todo mundo, mas tem o pessoal que eu conheço e tem uma rotatividade de gente incrível. A Glória, ela mantém até hoje essa vibração cultural. Um bairro que todo mundo se conhece, né? Eu não tenho o que reclamar daqui, desse bairro. Eu amo, eu adoro. Eu adoro isso aqui. Um bairro onde é próximo de tudo, próximo do centro. Esse bairro, além de ser muito bonito, tem muita história para conhecer.